Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT. Já estamos na aula de número 53. Vamos lá? Para essa aula teremos aí o assunto de refração. Vamos definir o que vem a ser o índice de refração, vamos falar aí do índice de refração relativo, vamos também estudar as leis da refração, bem como a lei de Snell-Descartes e aplicar o dióptro plano. Por último, vamos resolver os exercícios aí do nosso material. Mas previamente já peço escusas devido aí ao problema da renumeração dos exercícios, a sequência aí dos exercícios do nosso material. Mas, sem mais delongas, vamos começar? Então, iniciando aí o assunto dessa aula, nós vamos começar aí a falar da refração da luz. Entenda o seguinte, quando a luz ela passa de um meio transparente para outro meio distinto, também transparente, ela pode sofrer aí variação na sua velocidade de propagação. Então, estamos aí tratando da refração da luz. Bom, podemos caracterizar um meio por meio do seu índice de refração, no caso aí, índice de refração absoluto. Bom, trata-se de uma grandeza física sem dimensão, isso porque nós estamos comparando duas grandezas idênticas, velocidade de propagação da luz, só que eu estou pegando aqui a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade de propagação da luz nesse meio, tá certo? Isso é o que nós chamamos de índice de refração absoluto. No caso do ar e do vácuo, o índice de refração é praticamente o mesmo, valendo aí a unidade. Isso porque a velocidade de propagação da luz no vácuo é exatamente igual a c e no ar também é aproximadamente igual a c. Portanto, o índice de refração do ar e do vácuo tem o mesmo valor. Olha só, se eu estou comparando aqui a velocidade da luz com relação à velocidade de propagação da luz em um meio, esse valor aqui necessariamente vai ser maior que a unidade. Tá certo? Então, o índice de refração aí, ele assume valores maiores que 1. Então, o menor valor que o índice de refração aí adquire é o valor da unidade, ok? Podemos aí falar do índice de refração relativa, quando eu comparo aí os índices de refração aí de dois meios. Então, tá aí, olha, do meio 1 e do meio 2. Então, eu vou ter aí o índice de refração relativo, ok? Bom, vamos estudar aqui as leis da refração. Temos as leis da reflexão e temos aqui também as leis da refração. Então, vamos pegar uma figura que vai nos auxiliar a visualizar aqui o que está acontecendo. Então, eu tenho um raio de luz, olha só, que está atravessando aqui a superfície que delimita aqui, olha, os dois meios, a superfície de separação. Então, eu tenho aqui o meio 1 e aqui o meio 2, ok? Bom, então eu tenho um raio de luz que incide aqui, olha, nesse ponto, e ele refrata. Repare que eles não têm aqui o mesmo ângulo. Então, eu tenho aqui um ângulo de incidência e tenho um ângulo de refração. Eles não coincidem, tá certo? A não ser que se tratasse de um meio só, claro, aí, ou o índice de refração aqui extremamente próximo, praticamente idêntico, aí você não teria aqui variação no ângulo, nos ângulos, tá certo? Mas não é o caso, tá? Então, olha só, eu pego o raio de luz incidente, a reta normal perpendicular à superfície que separa os dois meios e também o raio refratado, eles pertencem ao mesmo plano, são coplanares. No caso aí, o plano que você está visualizando aí a figura, o plano do seu dispositivo, tá certo? Bom, e esses ângulos aqui, olha, eles devem necessariamente obedecer à lei de Snell-Descartes. Qual é a lei? Vocês devem estar lembrados, tá aí, olha. Você vai pegar aqui o índice de refração do meio 1, o meio incidente, tá certo? Multiplicar pelo seno do ângulo de incidência, isso aqui vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, tá certo? Então tá aí, olha, essa é a lei de Snell-Descartes. Lá na reflexão, claro, você tinha um ângulo de incidência com relação à normal igual ao ângulo de reflexão, não é verdade? Aqui eu já tenho que trabalhar com essa lei, ok?
Uma consequência aí dessa questão da refração reside no dióptro plano. Vamos ver? Vou pegar aqui uma figura para você visualizar o que está acontecendo. Então aqui embaixo, olha, eu tenho um meio onde se encontra o objeto. Então esse meio aqui ele tem um certo índice de refração. E eu estou chamando esse meio aqui, olha, ou melhor dizendo, o índice de refração dele de N objeto. Tá certo? O índice de refração do meio onde o objeto se encontra. E aqui em cima eu tenho o observador. Okay? E o observador se encontra em outro meio. Okay? Estou chamando esse meio aqui, ou melhor dizendo, o índice de refração desse meio como sendo aqui, olha, N observador, o índice de refração do meio onde o observador se encontra. Olha como é que se dá a formação da imagem. Vamos pegar dois raios de luz. Olha só, estou pegando aqui um raio de luz que incide aqui, olha, numa direção perpendicular à superfície aqui que separa os dois meios. Portanto, não sofre aqui nenhum tipo de desvio, tá certo? Se o seno aqui do ângulo de 90 graus vale a unidade, tá certo? Aqui também eu vou ter o seno valendo a unidade. Mas isso não significa que os dois meios tenham o mesmo índice de refração, ok? Então, não sofre desvio. Bom, agora eu vou pegar outro raio de luz. Então, vou pegar outro raio de luz que incide nesse ponto aqui. Esse raio de luz sofre desvio, tá certo? Bom, aí eu vou prolongar esse raio refratado e aí ele vai cruzar com esse raio aqui, olha, que incidiu perpendicularmente. Está aqui, olha, onde a imagem está sendo formada. Para o observador, é como se o objeto estivesse nesse ponto, mas não é verdade, o objeto está mais embaixo. Isso porque quando você tem um raio de luz que ele sai do meio mais refringente, ou seja, o meio onde o índice de refração é maior, para o meio menos refringente, onde o índice de refração é menor, o raio refratado se afasta da normal. Se você pegar aqui a reta normal, o ângulo aqui é bem maior. Tá certo? Essa é a consequência. Tá? Aquela história de você observar aqui um objeto dentro da água, né? No fundo aí de uma piscina, por exemplo, parece que ele está aqui bem mais próximo da superfície, o que não é verdade. Tá certo? Aquela história do índio, né? Quando ele vai pescar, ele vai jogar a lança, não nessa posição que ele está visualizando, ele vai jogar um pouquinho mais embaixo. Porque ele já tem essa experiência aqui na prática de que o peixe está mais abaixo da imagem que ele enxerga. Interessante, né? Vamos ver aqui uma outra situação. Agora você já tem aqui, é como se estivesse ao contrário, tá? O observador agora se encontra no meio mais refringente, ou seja, seu índice de refração é maior do que o índice de refração onde o objeto se encontra, né? Do meio onde o objeto se encontra, menos refringente, tá certo? E aí o que acontece? Olha só, o raio de luz, também a construção da imagem é semelhante, olha. Pega um raio de luz que incide aqui perpendicularmente à superfície, de separação entre os dois meios, e aqui você vai pegar um raio de luz que incide aqui na superfície, e aí o que acontece? Quando ele refrata, ele se aproxima da normal. Então, quando você tem um raio de luz que incide, ou melhor dizendo, que atravessa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio refratado se aproxima da normal, tá certo? Distinto ali do outro caso, ok? Bom, e aí como é que se dá a formação da imagem? Olha aí, prolonguei também os dois raios, tanto o refratado quanto esse outro aqui também, por que não dizer que ele também foi refratado? Olha a imagem onde está sendo formada. Para o observador, o objeto está mais distante da superfície, ao passo que, na verdade, o objeto está mais próximo. Tá certo? Então, você pode usar exatamente a relação entre o índice de refração do observador, o índice de refração do objeto e pegando aqui, olha, as razões entre a posição da imagem e a posição do objeto com relação às superfícies, tá certo? De separação aí entre os dois meios. Interessante, olha, uma aplicação aí bem interessante dessa parte aí de refração. Então vamos trabalhar, vamos exercitar. Peguei o nosso material na página 81, exercício de número 17. Bom, se você leu atenciosamente o enunciado e as alternativas, você com certeza deve ter marcado aí a letra C. Não é verdade? Por quê? Bom, o índice de refração é definido como sendo a razão entre C, em que C é a velocidade de propagação da luz no vácuo ou no ar,
tá certo? Sobre V, em que V é a velocidade de propagação da luz em um determinado meio. Por exemplo, água, tá? Essa razão sempre vai ser maior que 1. Só vai ser igual a unidade quando for aí vácuo, né? Ou ar, tá certo? Agora, qualquer outro meio vai ser maior que a unidade, tá certo? E isso aí representa um meio de mais refrigerante, vamos pensar assim, tá? Quando comparado com o vácuo, tá certo? Olha aí. Próximo exercício seria a questão de número 18, mas devido a um capricho do editor de texto, ele resolveu renumerar as questões e passou a numerar com 16. Então, o que seria 18 virou 16 novamente. Mas sem problema, o que vale aí é o enunciado, não é isso? E o exercício. Vamos lá então, vamos trabalhar. Faça uma leitura bem atenciosa aí do enunciado, tá certo? E tente fazer, por que não? Então vamos lá, se você fez aí a questão, vamos verificar a solução. Vamos pegar novamente aí a figura que foi colocada no enunciado. Ele está pedindo aí na letra A o valor desse ângulo θ. Eu não sei por que cargas d'água o editor de texto parece não gostar muito aí das letras gregas. Ele chamou isso de Q, mas ele quer o ângulo θ aí na letra A. Tá certo? Bom, nós vamos aplicar aqui a lei de Snell-Descartes, ok? Mas ele não deu aqui, olha, o ângulo de incidência, não é verdade? Mas se você verificar aqui, olha, eu tenho essa altura valendo 2,5 e tenho esse lado aqui valendo 2,5, quanto é que vale esse ângulo? Você vai verificar que é um ângulo igual a 45 graus, não é verdade? Então tá aí, olha. Então, observando a figura, esse ângulo θ1 vale 45 graus. Vamos aplicar aí a lei de Snell-Descartes? Então tá aí, olha. Índice de refração do meio 1, no caso água, vezes o seno de θ1, no caso 45, vai ser igual ao índice de refração 2 vezes o seno de θ. Tá certo? Então, olha, substituindo os valores que nós temos aí na figura, vamos encontrar que esse ângulo θ, ele vai ser o arco seno de 2 raiz de 2 sobre 3. Tá certo? Então, tá aí a resposta da letra A. Repare o seguinte, o raio de luz ele está saindo do meio mais refringente e indo para o meio menos refringente. O que acontece com o raio de luz se afasta da normal, olha só. Esse ângulo θ vai ser maior que 45 graus, com certeza. Tá certo? Se fosse o contrário, se o raio de luz estivesse vindo do meio menos refringente para o mais refringente, o raio de luz se aproxima da reta normal. Tá certo? Vamos aí para a letra B, ele quer saber qual é a velocidade de propagação aqui na água. Você tem o índice de refração da água, N1, tem o C, velocidade de propagação da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava, e ele quer a velocidade V1. Tá aí, olha, 9 quartos vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá certo? Com certeza, 9 quartos é menor que 3. Tá? Então, a velocidade de propagação da luz na água é menor. Tá certo? Claro, o meio é mais refringente, se comparado com o ar. Então, tá aí. Letra C, reflexão total. Vamos ver o que acontece aqui. É o seguinte. Esse ângulo aqui, olha, θ1, dependendo do valor que você coloque, é possível que o raio refratado ele não atravesse exatamente para o meio 2 e o raio vai simplesmente tangenciar aqui, olha, a superfície de separação dos dois meios. Por isso que chamamos aí de reflexão total. Qualquer ângulo acima desse ângulo chamado de ângulo limite, aí a luz não refrata, ela reflete. Tá certo? Olha só, coloquei até aqui para que você possa anotar aí nas suas resoluções. Olha, a reflexão total de um raio de luz ocorre quando o raio ele percorre um meio mais refringente, tá certo? E aí ele praticamente não refrata, ele sai tangente aqui à superfície, né? De separação, tá certo? E que ângulo limite é esse? Você pode encontrar exatamente aqui da lei de Snell-Descartes. Por exemplo, aqui eu tenho N1 vezes o seno desse θ1. Digamos que esse θ1 seja o ângulo limite. Isso aqui vai ser igual a N2 vezes o seno de θ. Só que esse θ teria que ser igual a 90 graus para que o raio emergente, vamos pensar assim, né? Ele tangencie a superfície de separação entre os dois meios. Como o seno de 90 vale a unidade, então o seno desse ângulo limite vai ser igual à razão entre N2 e N1, nesse caso, não é isso? Ou seja,
o seno desse ângulo limite ele é dado pela razão entre o índice de refração do meio menos refringente pelo índice de refração do meio de maior refringência, tá certo? Mais refringente, ok? Então não tem como acontecer o contrário, ele vir do ar, ir para a água e ocorrer a reflexão total, tá certo? Só do meio 1 para o meio 2 nesse caso, ok? Então vamos lá, próxima questão, página 82 seria 19, mas devido a um capricho aí do editor, ele resolveu chamar isso de 17. Tudo bem, sem problema, espero que você tenha feito aí a leitura do enunciado com bastante atenção, observado a figura e, por que não, tentado fazer. Então vamos lá, vamos para a solução? Então vamos pegar aí novamente a figura que foi colocada no enunciado. Olha que interessante. Trata-se de um raio que é refletido e logo a seguir ele sofre refração. Interessante, né? Bom, agora, ele te deu aqui esse ângulo de reflexão com relação, olha, ao espelho, não com relação à normal. Mas tudo bem, está muito fácil, você já sabe que esse ângulo aqui, olha, com relação à normal, vale 60 graus. Mas, olha só, vamos pensar aqui nas leis da reflexão. Então, esse ângulo aqui, claro, tem que ser igual a 30 graus. Como eu falei, então, se eu complementar aqui 60 graus. Tá certo? Sem problema nenhum, já deduzimos isso aqui de imediato, não é isso? Agora, observe que se esse ângulo aqui vale 60 graus e essa reta normal é paralela a essa outra reta normal, quanto é que vale esse ângulo aqui? Também vale 60 graus. São ângulos alternos internos, não é verdade? Pronto. Agora eu tenho, olha, o ângulo de incidência e ele deu aqui o ângulo de refração. Só aplicar a lei de Snell-Descartes. Está aí, olha, índice de refração do ar vezes o seno de 60 graus vai ser igual ao índice de refração do líquido vezes o seno de 30 graus. Utilizando os dados que ele forneceu aí no enunciado, encontramos o índice de refração do líquido igual a raiz de 3. Tá certo? Que me dá aí como alternativa correta, letra C. Bem tranquila essa questão, bem fácil. Só observar essa questão geométrica aqui, não é isso? Olha, eu peguei aqui esse ângulo complementar, que vale 60 graus, para obter esse outro ângulo, usando aqui as leis da reflexão. Tá certo? Próxima questão, ainda na página 82, seria a questão de número 20. Repito, o editor de texto aí, ele devia estar possuído e ele resolveu chamar isso de 18. Tá bom, vamos lá. Espero que você tenha feito aí a leitura do enunciado, tentado fazer, por que não? Então vamos resolver? Então tá aí. Resposta. Letra B. Concorda comigo? Por quê? Vamos pegar aí a figura que ele forneceu no enunciado. Reflexão total. Estão lembrados que eu comentei na questão anterior, né? A questão seria 18, né? Olha só, a luz incide aqui então do núcleo para a casca, né? Dessa fibra óptica. E aí, olha, ela não refrata para a casca. Ela simplesmente sofre a reflexão total. Não é? Comentamos isso, não é verdade? Olha só, o seno desse ângulo limite ele vai ser a razão entre o índice de refração do meio menos refringente dividido aqui pelo índice de refração do meio mais refringente. Comentamos isso anteriormente. Olha só, vamos pegar aqui uma situação em que o raio de luz esteja incidindo aqui, olha, nesse ponto aqui, mas não segundo o ângulo alfa, mas um ângulo limite. Então tá aí, olha, o ângulo limite, ok? Aqui o raio de luz incide nesse ponto e o raio incidente forma com relação à normal, que eu estou chamando de θ limite. O que acontece com o raio refratado? Ele tangencia aqui, olha, sai tangente à superfície de separação entre os dois meios, tá certo? Aí qualquer ângulo superior a esse ângulo limite, reflexão total, tá certo? Então tá aí, olha, a resposta por que é a letra B, ok? Terminamos por aqui. Para a próxima aula, teremos mais resolução de exercícios referentes a esse assunto, tanto do nosso material, como também de exercícios extras. Então, eu te aguardo lá. Até a próxima!